e conquista. Todo mundo quer que o seu aluno avance, né? Que ele faça as coisas com autonomia. O que é autonomia? Né? Conseguir fazer sem ajuda. Né? Isso é muito importante. E a conquista é conseguir fazer sem ajuda e acertar, ter um êxito, né? Alcançar o sucesso. E é isso que nós queremos. Quem não quer isso para o seu aluno com deficiência ou para todos os seus alunos, para todas as pessoas? Não é isso? O propósito, né, do ensino é que o aluno de fato aprenda. E aprender nada mais é do que conseguir fazer as coisas sozinho, sem precisar de ajuda, ou conseguir se virar sozinho, né? Consultar o que precisa ser consultado, coletar as informações que precisam ser coletadas para ter o resultado que ele deseja. Isso é muito importante, a conquista, a autonomia. E quanto mais nós proporcionamos isso para o nosso aluno ao longo da vida escolar dele, mais confiança ele vai tendo em si mesmo, mais ele acredita que ele é capaz e mais resultados ele tem. Não existe nada pior do que um aluno que não acredita que é capaz. Talvez você até conheça um aluno que ele precisou de tanta ajuda ao longo da vida dele. Ele teve tão poucas experiências de sucesso que ele nem acredita mais que é capaz de aprender alguma coisa, né? Como se ele tivesse desistido de aprender. E quando isso acontece, é difícil reverter esse quadro. Não é impossível, mas é difícil. E eu vou te mostrar aqui agora uma estratégia que ajuda você a reverter esse quadro, caso ele esteja acontecendo, ou ajuda você a ensinar um aluno a ter mais autonomia, independente do objetivo educacional que você esteja trabalhando. Estou falando da aprendizagem sem erros, né? Traduzido aqui literalmente para o português, aprendizagem sem erros é uma prática baseada em evidências, testada, tá? Comprovada, para trabalhar com alunos autistas e alunos com deficiência intelectual. Independente do diagnóstico do seu aluno, seja autismo, seja deficiência intelectual, seja autismo com deficiência intelectual, ou simplesmente um aluno que tem muita dificuldade de aprendizagem, não tem um diagnóstico fechado ainda, você pode aplicar essa estratégia para promover o quê? A autonomia, a conquista e o sucesso. Para quem não sabe, tá? A aprendizagem sem erro também é vista dentro de programas de análise do comportamento aplicada ao autismo e à deficiência intelectual. E muita gente pode pensar que é algo terapêutico, é algo que só pode ser feito em clínica, aplicado em lugares especializados. Você, professor, que está ensinando alguma coisa para o seu aluno, pode sim usar a aprendizagem sem erros para potencializar em muito o sucesso do seu ensino aí com o seu aluno. E a gente vai ver aqui agora como funciona essa pirâmide, tá? E como que você pode aplicar isso no peito do seu aluno. Vamos lá. Imagine uma pirâmide, tá? E ela é dividida 1, 2, 3, 4, 5. Dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aqui na base da pirâmide nós temos a ajuda física total. O que é ajuda física total, Leandro? Você já deve... você conhece a ajuda física total, tá? Eu tenho certeza. É quando você pega na mão da pessoa para fazer. Quando você imagina com uma criança pequena, pensa nos seus filhos pequenos, quando você pegava na mão para ensinar ele a segurar o talher, pegava na mão para ensinar ele a segurar o lápis, pegava na mão para ensinar ele a vestir uma roupa, a se ensaboar, a fazer escovar o dente, segurava na mãozinha da criança junto para fazer o movimento de escovar o dente, né? Ajuda física total. E aqui é o máximo, é o nível máximo de ajuda que a gente pode oferecer. Mas por que a gente oferece essa ajuda? Para que o erro não aconteça. Né? Imagina que você está ensinando uma criança a escovar os dentes, uma criança pequena, né? Uma criança de 2 aninhos, 1 aninho e meio, e você segura na mãozinha dela e faz os movimentos junto com ela. Você está fazendo os movimentos junto com ela, você sabe quais são os movimentos certos, e aí, conforme você faz isso, você elimina totalmente o erro. Né? A criança está fazendo? Está. Sozinha? Não. Mas ela está acertando? Sim. Então ela está fazendo e está acertando. E é isso que importa aqui, dentro de um contexto de aprendizagem sem erro. Foi comprovado cientificamente isso, tá? Quando a gente promove uma experiência de acerto, o aluno aprende mais. É melhor para ele. A gente elimina a frustração do aprendizado. O erro gera frustração. Então, quando a gente segura na mãozinha do aluno, da criança, do seu filho, e escova o dente junto com ele, você está mostrando para ele o certo, e ele está fazendo certo. E aí você pode até elogiar após a atividade. Olha só, muito bem, você escovou o dente sozinho. Quer dizer, não precisa falar sozinho, né? Muito bem, você escovou o dente, certinho, tá certo, que legal. Né? E o reforço, né, positivo, logo após uma atividade bem feita, é muito mais poderoso do que o erro, a frustração que o erro causa, a correção que vem após o erro. Tá? Isso é comprovado, vale muito a pena você implementar isso. E como é que a gente começa a eliminar o erro? O nível máximo que nós podemos usar para eliminar o erro é ajuda física total. Mas talvez o seu aluno não precise de ajuda física total para todas as atividades, ou para uma determinada disciplina, ou para um determinado tópico de alguma disciplina. Talvez o seu aluno não precise que você segure na mão dele. Talvez ele consiga fazer, mas se você der o quê? Modelo para ele. Então, acima da ajuda física total, na verdade, eu vou colocar aqui ajuda física, né? Tem ajuda física total, tem ajuda física parcial. Mas ajuda física é o nível mais invasivo de ajuda que a gente pode entregar. Acima da ajuda física, total ou parcial, né, nós temos a modelagem. O que é a modelagem? Ao invés de eu segurar na mãozinha
para escovar o dente junto, para que a criança escova o dente sem errar. Eu pego a minha escova de dente e faço na frente dela o movimento mostrando. Ela tem que estar me vendo, olhando para mim, e ela imita o movimento que eu estou fazendo. Olha só, ao invés de pegar na mão para fazer, eu faço e ela me imita. Eu faço e ela me imita. Isso é muito poderoso. Às vezes você tem um aluno aí que você não está segurando na mão dele para ele fazer a atividade, tudo bem, mas ele não está fazendo atividade. Não está fazendo atividade. Não consegue fazer atividade. E o nível de ajuda que você pode entregar é a modelagem. Olha só, você faz, por exemplo, tem 3 questões. Elas têm que possuir a mesma estrutura, obviamente, a mesma lógica de resolução. Se essas questões estão estruturadas e obedecem uma mesma lógica de resolução, tá? Então você faz a primeira e logo a partir da primeira, fazendo a primeira junto com o aluno, ele consegue entender o que precisa ser feito na segunda. E ele consegue entender o que precisa ser feito na terceira. Obviamente, isso só vai funcionar se essas questões estão estruturadas. Elas têm a mesma lógica de raciocínio em todas elas para que o aluno consiga alcançar a resposta, né? Dentro de um mesmo contexto, um mesmo tópico de ensino. Por isso que é importante a gente trabalhar com objetivos estruturados, e a gente vai falar mais para frente também de materiais estruturados. Mas se o seu aluno pode se beneficiar de ajuda física, total ou parcial, vale a pena colocar isso no plano de ensino individualizado dele. Da mesma forma, modelagem. Se vale a pena dar o modelo para o aluno antes de entregar uma atividade para que ele faça sozinho, coloque modelagem no plano de ensino individualizado dele, para aumentar a autonomia, aumentar a taxa de sucesso, aumentar os acertos. Isso é muito importante para a conquista do seu aluno. E logo acima de modelagem, nós temos a ajuda gestual. O que é ajuda gestual? É quando nós apontamos uma direção, nós sinalizamos com gestos para onde o aluno deve direcionar a atenção dele para encontrar uma resposta. Então, se eu tenho um texto, né, e o aluno está com dúvida numa questão de interpretação do texto, eu vou lá e aponto, essa direção aqui. Ou se ele está resolvendo uma questão de matemática e não está conseguindo encontrar uma solução ali, eu vou e aponto a direção, ou aponto a direção no mapa, ou aponto a direção dentro de um livro, onde que ele tem que olhar. Eu aponto dentro de uma atividade lúdica que está acontecendo, o caminho que o meu aluno tem que seguir para terminar o jogo, para conseguir concluir a tarefa. Né? Tudo que for gestual e que faz sentido usar num determinado momento, conta como ajuda gestual. E é menos invasivo do que a modelagem e é menos invasivo do que a ajuda física. É muito importante a gente entender que tem uma graduação aqui. Né? Tem uma graduação. Se o seu aluno tem muita dificuldade de aprendizagem, você começa por aqui, depois pula para cá, depois pula para cá e depois pula para a próxima, que é... Olha só onde entra a ajuda verbal aqui. Eu vejo o tempo todo alunos sendo ajudados com ajuda verbal nas escolas. Por quê? Porque é o que é esperado. Né? Eu não estou conseguindo fazer uma atividade, o professor vem e me oferece o quê? A ajuda verbal. Ele não me dá um modelo. Ele não pega na minha mão. Ele não aponta a direção. Ele vai e me oferece uma ajuda verbal. Ele explica a questão, ele explica o enunciado, ele explica o que precisa ser feito verbalmente. Isso é quase que unânime na maioria das escolas. Se algum aluno tem alguma dificuldade, ele recebe o quê? Uma explicação verbal, um tipo de ajuda verbal. Porém, olha só, nem todo aluno se beneficia de uma ajuda verbal. Existem alunos mais visuais. Existem alunos que estão precisando de uma ajuda gestual, ou estão precisando de um modelo, ou estão precisando de uma ajuda física. Quando a gente pula direto para cá, para o aluno que precisa de uma ajuda física, a gente está pulando etapas. E ninguém aprende pulando etapas. Então, se o seu aluno precisa de ajuda física, entregue ajuda física. Depois, reduza a ajuda para a modelagem, depois reduza para a ajuda gestual e depois reduza para a ajuda verbal. A ajuda verbal está quase aqui na pontinha. Mas o que tem aqui em cima dentro da pontinha? Vamos lá. A ajuda visual. Olha só que interessante. Ajuda visual é o quê? São recursos, elementos visuais, elementos de interação, setas, organizadores gráficos, imagens, recursos visuais, ilustrações, qualquer tipo de recurso visual que vai direcionar o meu aluno para a resposta correta. Vai eliminar o erro, vai eliminar os pedidos de ajuda e vai proporcionar para o meu aluno conquista, sucesso e autonomia. E caso o seu aluno vá se beneficiar disso, coloque isso no plano de ensino individualizado dele. E é muito importante, eu quero chamar a atenção para você aqui nessa aula, que até aqui embaixo, o seu aluno precisava de uma pessoa, precisava de mediação, entende? Aqui, ó, mediação. Aqui é o mais invasivo, nível de mediação mais invasivo, e aqui vai reduzindo a mediação, vai reduzindo a mediação, vai reduzindo a mediação, até que aqui em cima, ele não precisa mais de mediação, ele só precisa de uma atividade adaptada. Ele não precisa de uma pessoa aqui com ele. O próprio material oferece a ajuda que ele precisa. A própria atividade, o material de apoio, os recursos visuais da sala, os cartazes, né? Uma lista de coisas que o aluno tem que fazer, um cronograma, né? um calendário colado na parede, alguma coisa ajuda o meu aluno, que não é uma pessoa, uma coisa, um material, um recurso. Ele é ajudado por um recurso a chegar na resposta. Não precisa mais da mediação. Olha só que maravilha.
né? É isso que nós queremos para todos os nossos alunos, que ele não precise mais de mediação, consiga fazer apenas com ajuda visual e depois sem ajuda visual, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes. O aluno que precisava de muita mediação ali, precisava de modelo, precisava de ajuda gestual, precisava de ajuda verbal. Em determinado momento ele chegou num ponto que apenas com material de apoio ele conseguia, sem ninguém ajudar ele sozinho, ele conseguia apenas com material de apoio, até que ele fez tantos exercícios dentro daquele objetivo, trabalhando de forma consistente, que ele não precisou mais de material de apoio. Foi retirado o material de apoio dele. Não precisou mais da ajuda visual. Aprendizado concluído. Próximo objetivo. É isso que nós queremos. Essa estratégia, se você vê que essa estratégia pode beneficiar seu aluno com deficiência, independente do diagnóstico dele, vale muito a pena colocar essa estratégia no plano de ensino individualizado do seu aluno. E nós veremos como isso vai ficar organizado dentro do plano de ensino individualizado. Mas, chamando a atenção para ajuda física, modelagem, ajuda gestual, ajuda verbal e ajuda visual. Nós podemos ajustar o currículo do que está sendo ensinado para o nosso aluno para entregar esses níveis de ajuda gradualmente, dia após dia. Isso é muito, muito poderoso. Bom, vimos aqui agora a aprendizagem sem erro, uma técnica poderosa para ensinar basicamente qualquer coisa que você precisar para qualquer pessoa. Vamos lá então, próxima aula. Autonomia